Sabe aquela sensação que muita gente tem, né, uma busca interna, uma certa inquietação por algo que dê sentido, que conecte de verdade? Sim, é quase universal, né? Agostinho falou disso de um jeito muito marcante. Inquieto está o nosso coração enquanto não repousa em ti. Exato. E hoje a gente vai mergulhar um pouco nisso, olhando para uma resposta que a Bíblia dá. O conceito de aliança. Vamos usar uns materiais que exploram as marcas da aliança de Deus. Um tema fundamental. E é bom começar já esclarecendo, né? Sim, por favor. As fontes que a gente está usando, elas, elas reforçam muito que não se trata de um contrato frio, tipo comercial. Não é um acordo de negócios com Deus, então. De jeito nenhum. É um convite. Um chamado divino para um relacionamento. E não qualquer relacionamento, mas um de lealdade, sabe? Profundo, que transforma a vida. Entendi. E você mencionou que essa ideia atravessa a Bíblia toda. Sim, é como um fio condutor, sabe? Desde Gênesis até Apocalipse. É um pacto que une Deus e as pessoas, e olha, com implicações muito sérias, de vida ou morte mesmo. Uau! E o mais interessante é ver como essa aliança vai se revelando aos poucos, progressivamente. Deus vai adicionando camadas, mas nunca contradizendo o que ele prometeu antes. É uma construção. Legal essa imagem da construção. Ok, então vamos desempacotar isso, começando pelo começo mesmo, lá no Éden. Como era essa aliança original, segundo o que a gente leu? Bom, no Éden, a base era comunhão íntima. Gênesis descreve Deus caminhando com Adão e Eva no jardim. Uma proximidade muito grande, Uma relação muito pessoal, né? muito pessoal. E tinha um propósito claro ali. Adão e Eva deveriam cuidar da criação, administrar e, mais importante, refletir a imagem de Deus, espalhar essa imagem. Tipo, representar Deus na Terra. Exatamente. E o companheirismo entre eles era completo, sem barreiras, sem vergonha. Gênesis 2 fala disso. E tem um sinal visível já ali. O sábado. Isso, o sábado. Gênesis 2.1 a 3. Foi o primeiro sinal visível dessa relação especial. Um selo dessa parceria entre Deus e a humanidade. Um dia para celebrar essa comunhão. Que bonito pensar nisso. Mas, bom, a gente sabe que essa harmonia não durou, né? Veio a queda, o pecado. Isso cancelou o plano todo. Aí que está o ponto central da graça, né? As fontes destacam muito isso. A ruptura pelo pecado foi trágica, claro, mas não anulou o projeto de Deus. Não anulou. Não. Pelo contrário, revelou uma outra dimensão da aliança, a aliança da graça. Porque, mesmo com a desobediência humana, a iniciativa de restaurar veio de Deus. Aquela promessa em Gênesis 3.15, da semente da mulher. Exatamente. Ali já está a promessa de redenção. É graça porque a fidelidade parte de Deus, sabe? Mesmo quando a gente falha, ele permanece fiel à sua palavra, ao seu plano. Esse é o pilar de tudo. Entendi. Então a infidelidade humana não quebrou a fidelidade de Deus. De forma alguma. E essa promessa inicial ela não fica só ali. Ela vai ganhando contornos mais claros ao longo da história. Com Abraão, imagino? É o nome-chave nisso, né? Com certeza. A aliança com Abraão, lá em Gênesis 12, expande essa promessa. Deus chama Abraão para ser uma bênção para todas as nações da terra. É um escopo universal já ali. E aí surge um sinal físico bem específico. Sim, a circuncisão em Gênesis 17. Um sinal externo na carne, que marcava quem pertencia àquele povo da aliança. Era um marcador de identidade visível. Mas pelo que entendi das fontes, esse sinal físico, por importante que fosse, não era o ponto final de Deus, certo? Havia algo mais profundo. Exatamente. Essa é uma tensão que percorre todo o Antigo Testamento. Deus sempre esteve interessado no coração. Já em Deuteronômio e Jeremias, a gente vê Deus chamando o povo para circuncidar o coração. O que isso significa na prática? Significa remover a teimosia, a rebeldia, a dureza interior que impede a pessoa de amar e obedecer a Deus de verdade. É uma transformação interna. Ah, faz sentido. Não adianta o sinal externo se o coração está longe. Perfeito. Paulo, em Romanos 2, é muito claro sobre isso. Ele diz que o verdadeiro judeu, o verdadeiro membro da aliança, é aquele que é interiormente, cuja circuncisão é a do coração, feita pelo Espírito e não apenas pela letra da lei. Então a lei mosaica, com todos os seus rituais e mandamentos,
ela serviu para quê nesse processo? As fontes, especialmente Paulo em Gálatas, usam uma imagem interessante. A lei foi como um tutor ou aio. Ela nos mostrou o padrão de justiça de Deus, revelou nosso pecado, nossa incapacidade de cumprir perfeitamente a vontade dele por esforço próprio. Então ela meio que preparou o terreno. Exatamente. Ela nos guardou e nos conduziu até Cristo, mostrando nossa profunda necessidade dessa transformação interna que só Ele poderia realizar. A lei apontava para a nossa necessidade de graça. E aí, chegamos em Jesus. Aqui as coisas ficam, como você disse, realmente interessantes. Como Jesus se encaixa nisso tudo? Jesus é o ponto culminante. Ele não é apenas um mensageiro da aliança ou um cumpridor dela. As fontes o apresentam como a própria aliança encarnada. Ele é a nova aliança. Ele é a aliança. Como assim? A promessa lá de Jeremias 31, que Hebreus 8 explora tanto, falava de uma nova aliança. Uma aliança onde Deus colocaria sua lei dentro das pessoas, nos corações e mentes delas. Ah, a transformação interior que já era desejada antes. Isso, e mais, perdão completo e definitivo dos pecados, e a vinda do Espírito Santo para habitar em nós e nos dar poder para viver essa nova realidade. Jesus inaugurou tudo isso com sua vida, morte e ressurreição. Puxa, e essa nova aliança, inaugurada por Jesus, ela também tem marcas visíveis, como a circuncisão era para a antiga? Sim, tem. O Novo Testamento aponta principalmente duas: o batismo e a ceia do Senhor. Certo. Qual o significado delas dentro dessa lógica da aliança? O batismo, como Paulo explica em Romanos 6, simboliza nossa morte para a velha vida de pecado e nossa ressurreição para uma vida nova, unidos com Cristo. É uma marca de entrada nessa nova comunidade da aliança. É como se fosse a nossa circuncisão espiritual, então, no sentido de marcar a pertença. De certa forma, sim, marca nossa união com Cristo e a entrada na nova vida. E a ceia do Senhor, ela funciona como uma renovação constante dessa aliança. Renovação. Sim, é um momento de lembrar o sacrifício de Jesus que selou a nova aliança com seu sangue e de reafirmar nossa comunhão com Ele e uns com os outros como povo da aliança. É um memorial vivo e participativo. Entendi. São sinais poderosos. Mas se eu peguei bem a essência do que a gente leu, o ponto crucial que talvez a gente perca de vista às vezes é que esses sinais externos apontam para algo ainda mais importante, né? Precisamente. Esse é o coração da mensagem. As fontes são muito enfáticas nisso. A prova definitiva de que alguém está vivendo na nova aliança não está primariamente no cumprimento do rito externo, mas na transformação do caráter. Na mudança de vida real. Exato. E é aí que entra a lista famosa do fruto do Espírito lá em Gálatas 5. Amor, alegria, paz, paciência. Amabilidade, bondade e fidelidade, mansidão, domínio próprio. Essas qualidades não são opcionais, sabe? São a evidência de que o Espírito Santo está agindo e que a pessoa está conectada com a videira, que é Cristo. E o próprio Jesus também deu uma marca distintiva, né? Sim, em João 13 ele diz: "Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros." Esse amor sacrificial, prático, mútuo, seria o grande sinal para o mundo. Então veja bem, as marcas interiores, o caráter moldado por Deus, o amor em ação, essa é a evidência mais autêntica da aliança. Faz todo sentido. Uhum. Porque o ritual sem a vida transformada fica vazio, né? Fica vazio, pode até se tornar hipocrisia. A aliança é relacional e transformadora na sua essência. Ok, isso é muito profundo. Mas como a gente traz isso para a nossa vida prática? Para o dia a dia, para segunda-feira, como você falou? Ah, aí é que a borracha encontra o asfalto, né? Se a gente conecta isso tudo, a aliança se prova justamente aí, nas pequenas e grandes coisas do cotidiano. Me dá uns exemplos mais concretos, baseados no que as fontes falam. Claro, pensa no trânsito que a gente mencionou. Alguém te fecha de propósito. A paciência ali, respirar fundo em vez de explodir, isso é o fruto do Espírito em ação. É viver a aliança. No trabalho, talvez? Com certeza. Lidar com aquele colega difícil com amabilidade, não com desprezo ou fofoca. Ser fiel nos seus compromissos, entregar o que prometeu, mesmo que seja pequeno. Isso é fidelidade, parte do fruto. E em discussões, debates? Buscar a mansidão, apresentar seu ponto de vista sem agressividade, ouvir o outro,
ter domínio próprio para não falar o que não deve na hora da raiva. Escolher a paz em vez de alimentar a briga. É praticar a bondade ativamente, percebendo a necessidade do outro e agindo, em vez de ser indiferente. A aliança é vivida nesses detalhes. É um chamado bem abrangente, não se limita à vida religiosa, digamos assim. De jeito nenhum. Ela permeia tudo. As fontes aplicam isso a todas as esferas. No casamento, por exemplo, viver a aliança significa refletir o amor sacrificial de Cristo pela Igreja, como Efésios 5 descreve. É perdão, serviço e lealdade. E para os pais? A responsabilidade e o privilégio do discipulado. Ensinar os filhos sobre Deus não só com palavras, mas com o exemplo de uma vida em aliança. É semear a fé na próxima geração. E os filhos? Também têm um papel? Claro, honrar pai e mãe, como diz o mandamento lá de Êxodo 20, que continua válido. E principalmente cultivar a sua própria aliança pessoal e vibrante com Deus. E quem não é casado? Os solteiros. As fontes, como Paulo em 1 Coríntios 7, mostram que a solteirice pode ser uma oportunidade de servir a Deus com dedicação ainda maior, sem as divisões de atenção que o casamento traz. Viver a plenitude em Cristo e ser uma testemunha ativa na comunidade da fé. Todos são chamados a viver a aliança. E a igreja nisso tudo? Como comunidade? A igreja é vista como a comunidade da nova aliança por excelência, o lugar onde esse amor mútuo de João 13 deveria ser mais visível, onde o serviço, o cuidado, o encorajamento mútuo manifestam o reino de Deus aqui e agora. Interessante como até a grande comissão de fazer discípulos se conecta com isso. Totalmente. Fazer discípulos é convidar outros a entrar nessa aliança com Deus. E ensinar a guardar tudo que Jesus ordenou é ensinar a viver as marcas dessa aliança. É a continuidade daquele propósito original lá do Éden, espalhar a imagem de Deus pelo mundo, agora através de vidas transformadas em Cristo. Puxa, é muita coisa para pensar. Então, resumindo, o que tudo isso significa para quem está nos ouvindo? Parece um chamado bem pessoal no final das contas. É sim, é, acima de tudo, um convite à reflexão. Como eu estou vivendo essa aliança com Deus? As marcas visíveis estão presentes na minha vida e, mais importante, as marcas invisíveis do fruto do Espírito, do amor sacrificial, elas estão crescendo em mim? E um convite a renovar o compromisso, talvez. Com certeza. Renovar esse compromisso não baseado em como a gente se sente no dia, que varia muito, né? Mas baseado na solidez da aliança que Deus estabeleceu e na fidelidade dele. Essa é a nossa grande segurança. A fidelidade de Deus não falha. Nunca. E a graça dele nos capacita. Mesmo quando a gente falha, e vamos falhar, a graça está lá para nos levantar, perdoar e nos ajudar a continuar crescendo nessa vida de aliança. Então, para a gente fechar e levar para refletir durante a semana, fica uma pergunta, talvez. Num mundo que parece tão sedento por conexões verdadeiras, por autenticidade... Um mundo inquieto, como dizia Agostinho. Exatamente. Como será que as marcas dessa aliança, as visíveis, que apontam para Cristo, mas principalmente as invisíveis, aquelas cultivadas no coração pelo Espírito Santo, como elas podem brilhar? Brilhar como um sinal claro, sabe? Atraente, talvez, da presença real e transformadora de Deus bem aqui, no meio de nós. É uma ótima pergunta para a gente levar. Como nossa vida em aliança pode ser essa luz no mundo que busca esperança?